É bonito ver a vida de Jesus e ver que tudo tem a sua hora. Precisávamos olhar para Cristo e entender que tudo tem a hora de Deus. Por exemplo, quando ele está com a Virgem Maria nas bodas de Caná e ela pede em favor dos noivos, ele já não tem mais vinho. E Jesus diz: minha hora ainda não chegou. Como que Jesus estava preocupado com a hora? A minha hora ainda não chegou. Ele queria fazer tudo na hora determinada. A palavra de Deus vai dizer quando chegou o tempo previsto. Isso tem muito a nos ensinar porque a gente quer fazer as coisas tudo do nosso jeito, na nossa hora, e nós esquecemos que tudo tem sua hora. Como diz a palavra de Deus, existe um tempo para cada coisa. Tempo para nascer e tempo para morrer. Jesus, ele queria fazer tudo na hora do Pai. Minha hora ainda não chegou. E aí no Evangelho de hoje nós vamos ver que ele também tinha a hora da sua morte. Não é a hora da morte não é a hora que as pessoas querem, mas é na hora que o Pai determinou. Fique comigo até o final desse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. João capítulo 7, versículo de 1 a 2, versículo 10 e de versículo 25 a 30. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galileia, evitava andar pela Judeia porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procuram matar? Procuravam matar Jesus. E eis que ele fala em público e nada lhe dizem? Será que na verdade as autoridades reconhecem que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde é. Em alta voz Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço. Porque venho da parte dele e ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação. Queriam matar Jesus, mas não conseguiam. Por quê? Porque ainda não tinha chegado a sua hora. Tudo tem seu tempo. Na nossa vida também, tudo tem o seu tempo. Nós precisamos respeitar os processos, nós precisamos respeitar o tempo de Deus. E as pessoas estavam querendo matar Jesus, querendo colocar um fim na vida de Jesus antes do tempo, antes da hora. Não, antes da hora não. Ainda não havia chegado a sua hora. Aliás, o episódio que eu narrei das bodas de Caná, quando Jesus diz para Maria: minha hora ainda não chegou. Segundo grandes padres da igreja, eles dizem que Jesus já estava falando da sua paixão, tá? Jesus já estava falando da sua morte para sua mãe. A minha hora ainda não chegou. Mas isso é um outro assunto, é uma outra explicação linda. Mas o mesmo Santo Agostinho, sobre essa passagem, vai dizer: procuraram então prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não havia chegado a sua hora. Dito de outra maneira, porque ele não queria. Então o que significa isso? Não chegou a sua hora. Ele não queria. O que significa dizer ainda não chegar a sua hora? O Senhor não nasceu por certo sujeito à fatalidade. Se isso não se passa nem mesmo contigo, quanto menos a respeito daquele por quem tudo foi feito. Se a tua hora depende da vontade dele,
Se a minha hora, a hora da minha morte, depende da vontade de Deus, o que será a hora dele, senão a sua própria vontade? Que bonito, né? Se até a minha hora depende da vontade de Deus, a hora da minha morte, da sua morte, quanto mais a hora de Jesus. Dependia da vontade dele, porque ele é Deus. Não falou, portanto, da hora na qual seria forçado a morrer, mas daquela em que se dignaria sujeitar-se à morte. O Senhor esperava o momento em que devia morrer, tal como esperou o tempo em que devia nascer. Olha que bonito. Assim como ele esperou o tempo certo para nascer, agora ele vai esperar o tempo certo para morrer. Não podia forçá-lo a morrer uma determinada hora, mas esperava ele a hora em que se realizasse oportunamente a sua vontade, não uma hora em que se cumprisse a necessidade de alguém submetido à coação. É por isso que eu peço para você abrir a sua Bíblia em João capítulo 10, versículo 17 a 18. O Pai me ama porque dou a minha vida para retomar. Ninguém tira de mim, ninguém a tira de mim, mas eu dou de mim mesmo e tenho o poder de a dar, como tenho o poder de reassumir. Tal é a ordem que recebi de meu Pai. Ninguém vai tirar a vida de Jesus à força. Ele vai dar a vida dele quando ele quer, na hora que ele quer, livremente e por amor. Esse evangelho nos ensina que tudo tem sua hora. Jesus não aceitou morrer, porque ainda não era a sua hora. Escreve aqui nos comentários, tudo tem sua hora. Tudo tem sua hora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém.